Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez hoje para o nosso 28º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E para mim é satisfatório ter a sua presença aqui junto comigo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações ali no sininho para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Também nós temos aqui na descrição do vídeo um link para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Entre lá e receba também materiais, informações, né, ponderações, reflexões que vão nos ajudar a cada dia a crescermos mais e aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Então, hoje, dando prosseguimento, né, à nossa leitura, nós faremos a leitura dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Êxodo. Então, nós já passamos ali pelo nascimento de Moisés, né, o seu chamado ali por Deus, suas idas diante de Faraó, as pragas, né, que o Senhor, ele por juízo colocou ali sobre a terra do Egito, lembrando que tudo aquilo foi feito para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, tudo aquilo ali tinha um propósito da parte de Deus, que era evidenciar, glorificar, exaltar, né, o nome dele, tá bom? E tudo estava debaixo do plano de Deus. Então, nós sempre lembramos, fazemos uma breve recapitulação. Então, nós estamos nesse ponto, né? Estamos nesse ponto de que o povo, ele recebeu ali a ordem para sacrificar a Páscoa, ali a ordenança da Páscoa. Então o povo está de saída do Egito, né? Para a glória do nome do Senhor. Então Deus ouviu o clamor do povo ali e agora essa ação de Deus em favor dos israelitas, ela está se cumprindo na vida daquele povo. Tá bom? Então nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor graça no momento da leitura da sua palavra. Eu te convido a fechar os olhos agora. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude na leitura da tua palavra, que o sangue de Jesus possa ser sobre a nossa vida, que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, que tu não olhes para a nossa pequenez, a nossa limitação, mas que o Senhor possa ver em nós um coração grato, um coração contrito e um coração sedento de aprender mais. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que estão junto conosco aqui nesse projeto e nesse processo. Conceda forças àqueles que estão desanimados, àqueles que estão pensando em desistir. Restaura, Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra juntos. Nós assim oramos, pedindo a bênção do Senhor, que os mistérios da Tua palavra sejam a nós descortinados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então nós vamos partir agora para a nossa leitura. Então, Êxodo, capítulo de número 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmo, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os seus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a seus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiro.
E se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: o que é isto? Diz-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre. Porém, a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Essa é uma informação importante. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna da nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Mas que bênção, né? Que bênção maravilhosa. Então, Deus pede para si os primogênitos, né? Os primeiros. Então, Jesus ele também corrobora isso quando ele diz que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, primeiro sempre Deus, queridos. Primeiro sempre Deus. E não faltará a presença da coluna e da nuvem no nosso caminhar, né? O que importa, então, o detalhe do texto ele é muito importante, né? O objetivo da nuvem e da coluna de fogo era para que o povo não parasse de caminhar. Então é por isso que nós não podemos parar. Nós precisamos prosseguir, mesmo que seja de dia, mesmo que seja de noite. Então, muitas das vezes, há momentos, né, da nossa vida que são assim, né? Está dia, está claro, está bonito, as coisas estão dando certo, mas também tem os períodos da vida que mais parecem com a noite, onde bate ali o medo, a insegurança, né? A preocupação, os temores noturnos, mas há sempre a provisão do Senhor. De dia a coluna de nuvem e de noite ali a nuvem de fogo. Mas Deus ele está sempre conosco, meus irmãos. Então não esmoreça, que nesse projeto você não desanime, você não esmoreça, pega essa palavra para você. Então, Deus ele está providenciando a coluna de nuvem e a nuvem de fogo, né? A coluna de fogo, melhor dizendo. Então a nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite para que você possa caminhar firme, para que você não pare, para que a sua caminhada prossiga, tá certo? Então não desanime. Vamos conosco. Vamos conosco. Nós vamos nos ajudar. Então, Êxodo capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão.
E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos nos acampamentos junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, né? Aí vem a murmuração, né? Para variar. Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Esse versículo é muito importante. Guarda ele, irmão. Guarda ele, minha irmã. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas que Deus, né? Que Deus maravilhoso, que Deus de poder. Então, meus irmãos, na medida, né, em que a dificuldade ela vem, o Senhor quer nos dizer que nós não olhemos para Faraó, nós não possamos ter medo de Faraó, não ter medo das circunstâncias, da adversidade, da dificuldade, da adversidade, mas que nós possamos crer na palavra de Deus, porque Ele prometeu. Então, se Deus prometeu,
ele há de cumprir. Eu pedi para a gente guardar aqui o verso 12, né? Que o povo está reclamando ali, não tinha sepulcros no Egito? Por que você não nos deixou servindo ao Egito? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E muitas das vezes há pessoas que preferem a escravidão do que a liberdade, mesmo que essa liberdade possa vir com dificuldades e até mesmo pedir as nossas vidas. Então, tem pessoas que preferem ser escravas e são acostumadas com a escravidão, estão acostumadas à manipulação, estão acostumadas com que outras pessoas digam o que elas precisam fazer. Então, nós nunca podemos abrir mão da nossa liberdade de pensar, a nossa liberdade de raciocinar, a nossa liberdade de questionar, a nossa liberdade de ponderar. Então, os israelitas queriam voltar para o Egito. Eles preferiram servir aos egípcios do que lutar pelas suas liberdades. E isso é uma lição muito importante para cada um de nós. Porque às vezes a maior escravidão ela está aqui, ó, na nossa mente. Nós temos muito a falar sobre esse assunto, né? Sobre o desejo da escravidão, porque tem gente que prefere viver escravo. Tá certo? Mas o Senhor entrou com grande providência e operou um milagre ali na vida daquele povo. E nós vamos seguir aqui com esse relato maravilhoso. Então, eles viram a prova, os egípcios mortos na praia, eles viram, eles testemunharam, e então creram. E esse é o problema de muita gente, tá? Porque só crê no que vê. Esquece que Deus é um Deus que cumpre promessas, é um Deus que cumpre a sua palavra, né? Então, ainda assim, o povo estava ali deixando, né, extravasar o seu verdadeiro interior. Estavam precisando ver para crer, né? Mas Deus ele tem muito a nos ensinar com isso, e principalmente que diga lá o nosso amigo Tomé. Então, depois dessa maravilha, Êxodo capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas. As correntes pararam como montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste, com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão. Apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos Moabitas apoderar-se-á um tremor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente.
porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Louvado seja Deus, né? Que cântico maravilhoso. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés: Que havemos de beber? Lá vai o povo murmurar de novo. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto, murmurar não é reto, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinareis os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e haviam ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ali se acamparam junto às águas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, essa passagem de Mara é absurdamente maravilhosa. Então, ali eles chegam onde um lugar, eles querendo beber água. Então, você imagina, todos com sede, chegam a um lugar que tem água, mas as águas eram amargas. Mas ali foi provido o quê? Um lenho. Um lenho que provavelmente não tinha beleza, não tinha formosura, nenhuma beleza havia para que nós o desejássemos. Mas esse lenho, ao encostar nas águas, esse lenho que não tem beleza, que não tem formosura, mas esse lenho, ao tocar nas águas, as águas tornam-se doces. E assim Jesus ele faz com a nossa vida. Ele é o lenho. Ele é o lenho que pode tirar a amargura da sua vida, da minha vida. A amargura no momento da dificuldade, da adversidade. É aquele que pode operar o milagre. É aquele que pode transformar aquilo que está numa direção para outra direção. O que é amargo em doce. Porque assim era a nossa vida sem Jesus. Nossa vida era amarga, não tinha sentido, não tinha beleza. Mas quando Jesus ele, ele entra na nossa vida, quando o lenho encosta nas águas, quando o lenho tem um encontro com as águas amargas, ele as torna doce. E assim agora é a nossa vida com Cristo. Nossa vida é doce, porque nós temos o gosto doce da eternidade de Deus, a vida que há no Espírito Santo de Deus. Então, nós já começamos ali a atravessar o Mar Vermelho, o acampamento ali, a dança, o cântico e ali a primeira prova, conforme nós lemos, né? Que Deus ali os provou. Deus ali prova o povo, porque é assim que Deus faz. Ele nos prova. Então, como que você vai reagir no momento da prova, da dificuldade? Deus fez isso com Jó, né? E tantos outros servos. E fez isso com o povo, faz isso comigo, com você. E por isso que a prova é importante. Ser provado é maravilhoso, porque nós vemos o nosso Deus transformar aquilo que é amargo naquilo que é doce, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 16. Então, após acamparem em Elim, né? Então, e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E toma-lhe mais murmuração. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na mão do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado da terra para esse deserto, para matardes de fome toda essa multidão. Olha a glorificação de novo à escravidão. Ele preferia ser escravo. Tem gente que prefere ser escravo. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover
pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, mas que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se achem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe ele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhe: isto é que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então Moisés disse: comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra do Senhor, que o Senhor tem mandado: encherás um gomer dele, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão:
toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte de um efa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que povo murmurador, não é mesmo? Que povo murmurador, né? Então, nós vemos como Deus ele cuida de cada detalhe da vida do povo. Não, Deus não deixou faltar nada para aquele povo. Da mesma forma, Deus ele não deixa faltar nada para a nossa vida. Nessa caminhada que estamos trilhando, nesse deserto da vida, não vai faltar a nuvem, não vai faltar a coluna de fogo, não vai faltar a água doce, né? A água própria para o consumo, não vai faltar o alimento, não vai faltar nada. Por quê? Porque nós temos tudo o que é Cristo, meus irmãos. Cristo é tudo para nós. Ele é a nossa coluna de nuvem, é a nossa coluna de fogo, é a nossa água da vida, é o nosso pão da vida, é o milagre. Não é isso? Porque não existia maná. Aquilo não existia. Então Deus ele cria algo novo para poder alimentar o seu povo amado, o seu povo querido. É assim que Deus faz, meus irmãos. Se você estiver precisando do milagre, se você crer de todo o teu coração que Deus ele tem o poder, e se for da vontade de Deus, ele vai te dar, ele vai reverter qualquer quadro. Ele vai reverter quadro de enfermidade, ele vai reverter quadro de dificuldade no casamento, dificuldade na criação dos filhos, de vícios. Então nós precisamos crer, não murmurar. Precisamos sempre ter uma palavra de gratidão a Deus. Então seja sempre grato, glorifique sempre ao Senhor, não murmure não. Mesmo que você esteja passando momentos difíceis, por muito tempo, no seu trabalho, dentro da sua casa, com os seus filhos, né, com o seu cônjuge ali, com os seus vizinhos, dentro da sua família, não murmure, vá aos pés do Senhor, porque Ele vai operar o milagre. Ele vai operar a bênção, Ele vai te dar conforto, Ele vai providenciar o que for necessário para que você se mantenha firme. Louvado seja Deus. Então, eu te agradeço. Nós encerramos aqui mais um dia de leitura da palavra do Senhor, né? O meu muito obrigado. Nós sempre pedimos que você deixe nos comentários o versículo que mais te marcou na leitura de hoje e os ensinamentos que você tem aprendido de Deus, que você também compartilhe com a gente, coloque aqui as lições que você tem aprendido, para que nós possamos aprender juntos, para que nós possamos receber juntos essa bênção de crescimento. Tá bom? E não esqueça de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você puder, para que assim nós possamos alcançar mais e mais pessoas pela palavra de Deus. E assim a palavra de Deus, ela possa transformar vidas, ela possa trazer esperanças para aqueles que estão no deserto, para aqueles que estão sem direção, para aqueles que precisam de uma bênção do Senhor em suas vidas. Tá bom? Então, não esqueça também, na nossa descrição aqui do vídeo tem o link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, para que você possa receber ali materiais complementares e assim poder aperfeiçoar o seu estudo, reflexão e meditação da palavra do Senhor. Tá bom? Então, nós vamos nos despedir aqui, mas antes vamos orar a Deus e agradecê-lo pelas bênçãos que ele nos deu na leitura da sua palavra. Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos deu na leitura da tua palavra. Porque cada vez mais que lemos a tua palavra, vemos o como tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus longânimo. Tu és um Deus que tem preparado tudo para a nossa caminhada. E nós te pedimos que o Senhor continue conosco, nos ajudando. Muito obrigado, Senhor, por todo o aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, né, o seu ministério, seus filhos, enfim. E que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente e a paz do Senhor Jesus.